seja bem-vindo! Hoje é quinta-feira, dia 10 de novembro de 2022. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Operação da Polícia Civil desarticula a organização criminosa especialista em clonagem de veículos. Operação contra crimes financeiros na fronteira. Projeto monitoramento do agressor. Prazo para realizar a declaração anual de rebanho é prorrogada. E ainda, especialista explica sobre a atuação jurídica na pesca empresarial. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. Começa o jornal de hoje trazendo notícias de Camaquã. Foi entregue ontem pela Secretaria Municipal dos Transportes a ponte da Estacada na localidade de Pacheca. Ela tem aproximadamente 26 metros e precisou ser totalmente reconstruída. Outra ponte que também precisa de reparos é a do Banhado, que já recebeu a visita dos servidores da Prefeitura para avaliação. Os trabalhos devem iniciar nesta semana ainda. E agora as informações sobre a segurança pública do Estado. 2.000 tornozeleiras eletrônicas serão disponibilizadas para agressores que cumprem medidas protetivas da Lei Maria da Penha. A iniciativa tem como objetivo aumentar a segurança das vítimas da violência doméstica. O contrato para a compra desses dispositivos foi assinado ontem entre a Secretaria da Segurança Pública do Estado e uma empresa suíça. Confira. Foi assinado ontem em solenidade no Palácio Piratini o contrato entre a Secretaria da Segurança Pública e uma empresa suíça para a disponibilização de mais de 2.000 tornozeleiras eletrônicas, para serem utilizadas em agressores que cumprem medidas protetivas da Lei Maria da Penha e mostram um potencial de risco para a mulher. Essa ferramenta integra o projeto Monitoramento do Agressor, que busca fortalecer a rede de apoio às vítimas. De acordo com o secretário da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Vânio César Santa Rosa, ao longo do ano de 2022, foram registrados 90 casos de mulheres vítimas de violências domésticas. Essa situação do feminicídio é um crime muito difícil de ser combatido porque ele acontece escondido dos olhos da sociedade. Ele acontece do seio familiar, dentro das quatro paredes. O primeiro ponto é essas mulheres vítimas da violência doméstica fazer com que essa violência se torne pública, ou seja, procurar as autoridades policiais para fazer o registro. Essa solução da tornozeleira, ela vem para agregar mais qualidade e mais proteção às mulheres que possuem a medida protetiva. Seguimos com as informações sobre segurança pública. Nesta manhã, uma operação da Polícia Federal desarticulou uma organização criminosa que atuava realizando lavagem de dinheiro na fronteira do Brasil com o Uruguai. Durante a ação, os policiais realizaram mandados de busca e apreensão e bloqueio de contas bancárias. A Polícia Federal deflagrou hoje pela manhã uma operação contra crimes financeiros na fronteira do Brasil com o Uruguai. Essa investigação ocorreu juntamente com a Operação Mercador Fenício, que investiga a evasão de divisas, lavagem de dinheiro e associação criminosa, pelos policiais federais da Paraíba. As ações ocorreram simultaneamente. As provas foram compartilhadas entre as investigações da Delegacia da Polícia Federal do Chuí. Ao todo, 30 policiais federais participaram da ação. Foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão no município do Chuí. O grupo criminoso era responsável pela lavagem de dinheiro de diversos estados em comércios da região. Com a ação, houve o bloqueio de contas bancárias de 2 empresas da região, totalizando o bloqueio de cerca de 7 milhões de reais.
E ainda sobre segurança pública no estado. 13 pessoas e 8 veículos foram apreendidos ontem em 9 municípios. As apreensões fazem parte de uma operação da Polícia Civil que desarticulou uma facção criminosa que atuava fazendo clonagem de veículos. Confira. A Polícia Civil deflagrou uma operação em 9 cidades aqui do estado do Rio Grande do Sul ontem, para desarticular uma quadrilha especializada em clonagem de veículos, chamada de Operação Camaleão. Durante a ação, foram presas 13 pessoas e 8 veículos foram apreendidos. A quadrilha unia laranjas que mantinham os automóveis em locadoras gaúchas. E dessa maneira, acontecia a clonagem de placas, vidros, chassi e motor. Um dos principais alvos da operação foi localizado e preso em uma residência avaliada em cerca de mais de 2 milhões em um condomínio de luxo na cidade de Capão da Canoa. Agora as informações da previsão do tempo. As temperaturas seguem aumentando aqui no estado. O clima será estável na maioria das regiões e em algumas cidades o clima estará bem seco, como em Dom Pedrito, onde a temperatura máxima chegará aos 29 graus e a umidade será de 30%. Vamos então conferir a previsão de hoje para sua cidade. A pesca industrial está ganhando cada vez mais espaço dentro do mercado. O tempo segue firme em Rio Grande. Durante a tarde, o clima permanecerá estável, não havendo riscos de chuva. Os ventos não passarão dos 23 km por hora e a umidade aumentará nesta tarde e poderá chegar aos 99%. A temperatura fica entre 26 graus a máxima e 19 graus a mínima. Tarde de sol e algumas nuvens em São José do Norte. O tempo segue firme e sem chances de chuva. Os ventos estarão moderados e não passarão dos 20 km por hora. A umidade ficará muito elevada, podendo chegar aos 98%. A temperatura fica entre 25 graus a máxima e 18 graus a mínima. O clima segue estável em Dom Pedrito. A tarde será de sol e com a presença de algumas nuvens, mas a chance de chuva é zero. Os ventos estarão fracos, chegando ao máximo nos 16 km por hora, enquanto a umidade não deverá passar dos 30%. A temperatura fica entre 29 graus a máxima e 24 graus a mínima. Em Camaquã, a tarde será de sol e tempo firme. No decorrer das horas, deverá haver um acúmulo de nuvens, mas não há chances de chuva. Os ventos não passarão dos 20 km por hora e a umidade ficará na casa dos 60%. A temperatura fica entre 29 graus a máxima e 21 graus a mínima. Em Venâncio Aires, o clima nesta tarde será estável. O dia será de sol e não haverá riscos de chuva. Os ventos serão fracos e não passarão dos 16 km por hora. E a umidade se manterá nos 40%. A temperatura fica entre 27 graus a máxima e 20 graus a mínima. Mudando de assunto, você sabe o que é a pesca empresarial? Ela trata-se de uma atividade pesqueira realizada por pescadores profissionais e com o uso de embarcações. Para trabalhar neste ramo, é necessário cumprir requisitos da legislação brasileira. Com isso, conversamos com o advogado Christian Carvalho, que explicou mais sobre a atuação do direito nesta área. A pesca industrial está ganhando cada vez mais espaço dentro do mercado pesqueiro. Esta atividade se caracteriza como empresarial quando é praticada por pessoa física ou jurídica e que envolve pescadores profissionais que utilizam de embarcações de pequeno, médio ou grande porte, com uma finalidade comercial. Atualmente, a legislação brasileira conta com aproximadamente 2.000 portarias que regularizam a profissão. E para explicar sobre a regulação jurídica nesta área,
O advogado Christian Carvalho esclareceu como o direito atua na área da pesca empresarial. A atuação do direito na área da pesca é uma atuação que demanda um olhar multidisciplinar por parte do profissional, ou seja, nós precisamos de vários profissionais do direito para atender uma demanda de pesca, porque nós precisamos de profissionais da área trabalhista, profissionais da área civil, profissionais do direito na área criminal, profissionais da área do direito no direito ambiental. Então é desafiador por parte, por parte do profissional. É um desafio enfrentar a área da pesca, tendo em vista a quantidade de portarias que regulam a atividade de pesca. Então, temos uma média que são 2.000 portarias que regulam a atividade de pesca. Então, ele é propriamente desafiador, demanda muitos profissionais e todos esses profissionais qualificados nas suas áreas de atuação. O advogado Christian Carvalho também ressaltou os direitos e deveres dos armadores de pesca durante o exercício da profissão. Os armadores de pesca propriamente são aqueles proprietários de embarcação, são aqueles propriamente que precisam estar regular perante todos esses órgãos. Então, nós podemos citar aqui a Capitania dos Portos, a parte ambiental, que seria o IBAMA, que faz propriamente a parte ambiental, o Ministério da Pesca, com as licenças em dia, ter toda a sua tripulação basicamente regularizada, com os vínculos ou com os contratos de parcerias. Então demanda propriamente hoje eu falo que a pesca ela não é mais aquela pesca artesanal que nós conhecemos, do barquinho, não, é quase uma atividade empresarial e demanda propriamente um acompanhamento, uma assessoria, quase uma assessoria jurídica para a atuação plena desses profissionais da pesca. Agora sobre o município de São José do Norte. Produtores e pecuaristas do município devem ficar atentos. O prazo para a declaração anual de rebanho será só até amanhã. A declaração deve ser realizada por todos aqueles que possuem animais de produção, mesmo para quem só use para consumo próprio. E no município de São José do Norte, o prazo para realizar a declaração anual de rebanho 2022 foi estendida até amanhã. A Inspetoria Veterinária informa que a declaração deve ser realizada por todos que possuem animais de produção, bovinos, suínos, galinhas, ovinos, abelhas, peixes, cavalos, entre outros. Mesmo aqueles indivíduos que possuem poucos animais para consumo próprio, lazer ou trabalho devem realizar a declaração anual. O produtor precisa fazer uma atualização dos seus dados cadastrais e informar a quantia de animais existentes em sua propriedade, conforme o sexo, idade e algumas espécies, a aptidão produtiva. É importante realizar na data prevista para não ocorrer bloqueio da emissão de guias de trânsitos de animal. Para informações, o escritório da Inspetoria Veterinária fica na rua Edgar Pereira Velho, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 12 horas e das 13 horas às 17 horas. O telefone para contato é o DDD 53 32 38 27 27. Agora vamos para a última notícia do Jornal Informe Região de hoje. Um levantamento apontou que 60% das indústrias brasileiras têm preocupação com a sustentabilidade e quase metade delas já exigem certificados ambientais de fornecedores. Nos últimos anos, a sustentabilidade virou uma preocupação mais presente na indústria brasileira. De acordo com um recente levantamento divulgado pela Confederação Nacional da Indústria, de cada 10 empresas, 6 têm uma área ou um departamento dedicado ao tema. Esse número é praticamente o dobro do ano passado. A pesquisa será divulgada pela CNI durante a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que está sendo realizada no Egito. Os dados mostram os avanços da conscientização ambiental na indústria brasileira. Outro ponto muito importante para ser comemorado é o fato de quase metade dos empresários exigirem certificados ambientais de fornecedores e parceiros na hora de fechar um contrato, número que não chegava aos 30% nos últimos anos. Outro dado que chama a atenção é que mais da metade das indústrias tiveram de comprovar ações ambientais sustentáveis na hora de assinar o contrato.
70% das empresas pretendem aumentar os investimentos em ações de sustentabilidade nos próximos 2 anos, segundo o levantamento. Nos últimos 12 meses, 50% das indústrias aumentaram os recursos empregados na área. Além disso, a preocupação com a energia é o principal foco dos investimentos em sustentabilidade nos próximos 2 anos. De acordo com os especialistas, o setor privado brasileiro tem interesse em se manter alinhado com os acordos internacionais e em atender às exigências do mercado externo. O mercado internacional vê que o Brasil pode se tornar referência no uso sustentável dos recursos naturais e também no aproveitamento das oportunidades associadas à economia de baixo carbono. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta quarta-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. Hoje é quinta-feira, né? Então tá, tchau e até amanhã!